Pessoal, então continuando a nossa aula de gráficos aqui, agora a gente vai ver então personalizações de gráficos de pizza e de linha. Bom, como eu expliquei na aula anterior, a gente deve selecionar o que a gente quer. Então, se eu estou aqui no gráfico, eu vou aqui na aba formatar, eu tenho aqui a área do gráfico. Se eu clicar no título, título do gráfico. Todos os gráficos seguem essa mesma premissa. Então, tudo que eu quiser alterar, eu altero por aqui. Eu não vou perder muito tempo explicando todos os tipos de personalização no nível de detalhe que eu mostrei a parte de colunas. Eu vou mostrar somente algumas coisas legais e interessantes que a gente tem no gráfico de pizza, que é diferente dos outros gráficos. Bom, vou clicar aqui uma vez nas fatias e ele selecionou todas as fatias. Vou aqui em formatar seleção. Olha que interessante que eu tenho aqui agora. Eu tenho aqui a parte de ângulo e eu tenho aqui a explosão da pizza. Então, olha que interessante. Quando eu vou mexendo aqui no ângulo, eu consigo rotacionar esse gráfico. Quando eu vou mexendo na explosão, eu consigo separar as fatias dos gráficos, do gráfico. Então, eu consigo fazer isso de maneira automática. Eu quero separar todos de maneira igual, eu vou alterando por aqui. Olha que interessante. Eu posso rotacionar. Uma outra dica legal, quando eu cliquei uma vez, ele selecionou todas as fatias. Se eu quiser destacar somente aqui a norte, na explosão dela, eu clico novamente, agora ele selecionou somente essa fatia. E eu posso simplesmente arrastar para trás essa fatia aqui, mostrando então que eu tenho algo diferenciado. Então, se eu quiser separar para mostrar qual que é a representatividade disso aqui no mercado como um todo, eu faço isso. Outra coisa interessante, eu estou com a fatia norte selecionada, se eu vier aqui no balde, em preenchimento, eu tenho as mesmas coisas que eu mostrei lá no gráfico de colunas. Eu tenho preenchimento gradiente, preenchimento com imagem ou textura. Então, isso aqui é muito interessante quando eu quero vir aqui e colocar algo que represente a região norte. Deixa eu ver se eu acho alguma imagem aqui. Vou escolher essa imagem, é a única imagem que eu achei fácil aqui. Então, eu coloco aqui região norte. E eu posso fazer isso para cada fatia. Então, imagine que você está trabalhando com um tipo de gráfico, que você está falando de regiões, você pode pegar alguma imagem que seja característica de cada região. Isso fica muito interessante. A mesma coisa vale para o gráfico de pizza em 3D. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Eu posso clicar uma vez e selecionar tudo. Eu posso fazer a explosão das fatias, ou selecionar uma fatia sozinha e fazer também a mesma coisa. Eu posso fazer uma série de coisas. Posso mudar no preenchimento, da mesma maneira que a gente viu nos anteriores. E o que eu posso fazer de diferente aqui no gráfico 3D é aqui na opção de efeitos. Então, se eu vier aqui em efeitos, eu estou com somente essa fatia selecionada. Vou clicar fora e vou clicar novamente para selecionar todas as fatias. Eu tenho aqui sombra, então eu posso colocar uma sombra da cor preta. Olha lá, ele colocou uma sombra para a gente. Posso aumentar a transparência da sombra, aumentar o tamanho, aumentar o desfoque, e ele vai criando esse tipo de efeito para nós. Fica bem interessante. Deixa eu voltar essa fatia aqui para não atrapalhar ali. Pronto. Agora eu consigo fazer uma série de coisas. Não quero mais a sombra, eu simplesmente tiro ela. Venho aqui e coloco nenhuma. Opa, eu tirei só dessa fatia. Então vou clicar aqui, vou clicar novamente e vou tirar a sombra de todas as fatias. Pronto. Outra coisa interessante que eu gosto bastante é aqui no formato 3D. Aqui no bezier superior e inferior, eu posso escolher alguns padrões. Se eu colocar esse aqui e esse aqui, ele deixou o bezier aqui, essa bordinha, um pouquinho arredondada. Olha aqui que ele estava 0 aqui, ele colocou 6 em todos. Se eu quiser aumentar isso aqui, eu posso colocar, por exemplo, 50, 50, venho aqui e coloco 50, 50. Olha que interessante. Ele deixou bem arredondado. Eu posso colocar 100 em todos.
Olha lá, ele deixou bem arredondado esse gráfico para a gente. Então fica bem interessante fazer isso. Tá? Esse é um tipo de formatação diferenciada do gráfico de pizza. O resto é a mesma coisa que a gente viu nos outros gráficos. Então o objetivo aqui agora é falar de formatação. Tá? Então na próxima aula a gente vai ver algumas dicas do gráfico de coluna.